Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. No ar, mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre as eleições 2026. Quem veio conversar com a gente, o pré-candidato a deputado estadual, Valdir Cunha, que atendeu o nosso convite, está aqui para falar um pouquinho desse seu desejo de almejar uma vaga como candidato nessas eleições. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, aliás, transmitindo no canal 34 digital, e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Valdir, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Ótima noite, Marconi. Boa noite para você, para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui na TV Vale, dessa TV que tem uma importância regional e que faz um trabalho muito sério, muito profissional. Eu fico muito feliz e muita vontade de estar aqui conversando com você. Obrigado. Bom, na nossa estratégia de cobrir as eleições nesse ano, nesse período que antecede as convenções, né, partidárias, a gente quer conversar com as figuras políticas de nossa região e de nossa cidade que pleiteiam uma vaga como candidato a deputado, seja estadual, federal, e depois, quando passar as convenções, os candidatos a governo, a Senado, a presidente da República. E nesse momento, estamos com Valdir Cunha, que já foi candidato, inclusive, a vereador em Diamantina. Valdir, fala pra gente um pouquinho das suas origens, de moldar os fundamentos que moldaram a sua trajetória, a sua pessoa. Fala um pouquinho de você pra gente. Maravilha, Marconi. Eu falo com muito orgulho, com muito prazer, que eu tenho um orgulho imenso da história que eu tenho. Eu sou o caçula de 6 irmãos, filho de Dona Naís e seu Jair, lá do bairro Rio Grande, né? E tramitei aí em Diamantina, trabalhando pelas ruas aí, vendendo picolé, engraxando meus sapatos, trabalhando como guarda-mirim, Narcisa Imóveis e em outros locais. Tive como meu primeiro emprego de carteira assinada e ganhei um salário mínimo lá na fábrica de tecidos, né? Inclusive, confesso para você que eu não fiquei sem saber o que eu fazia com tanto dinheiro naquela época, que era um salário mínimo resolvido. Você é da época do Fabril, não? Não. Mas meu pai, time de futebol, né? Meu pai jogou no Fabril. Mas aí, então foi meu primeiro salário mínimo lá, né? Onde eu despertei a vontade de estudar, de fazer um curso técnico. E aí então fui embora para Sete Lagoas para fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Por lá fiquei, né, ao longo de muitos anos, fiz esse curso técnico e abri a minha empresa em Sete Lagoas em 2008, né, com curso técnico de segurança, fiz uma empresa de consultoria e tive muito sucesso, prestei serviço em diversas empresas, inclusive entre elas a multinacional. E por fim, eu criei a coragem e já estava maduro para abrir a empresa que eu sonhava, que era Escolas Técnicas. Então, fui para o Cerro, abri a matriz no Cerro, com a Escola Técnica Embalo. Hoje nós temos ativos, 839 alunos, já com quase 2.000 alunos formados e 485 alunos já inseridos no mercado de trabalho. Eu tenho a honra e o prazer de trabalhar com uma equipe aí de quase 80 pessoas. E estamos em 3 cidades, que é Cerro, Gouveia e Diamantina. Eu tenho um orgulho muito grande de ter a história que eu tive e de estar onde eu estou, com muita solidez e, obviamente, sabendo que eu tenho muito a que aprender, mas a gente consegue hoje direcionar vários jovens que conseguem transformar a vida deles através de uma educação da forma que a gente faz. Valdir, qual que é o ponto de virada para você querer, não vou falar deixar, mas dividir, né, um projeto de sucesso, né, no meio empresarial, para se aventurar na vida pública? Olha, o ponto essencial é o desejo. Vou te falar que os meus filhos, eles me motivam muito. Então eu vejo eles discutindo com política, eu vejo eles falando sobre os desejos que eles têm, de como que eles gostariam que as coisas fossem conduzidas, pelas dificuldades que eu sofri em função de barreiras políticas dentro da empresa, né? Então eu falei, olha, tá na hora da gente começar a ter um viés, um pensamento diferente. Eu aprendi uma coisa ao longo da minha caminhada, Marconi, que é: você não deve se deixar ser liderado por alguém que não tem a mesma inteligência ou maior que a sua, que não tem maior entrega que a sua, que não tem resultados maiores que os seus.
né? E se essas pessoas te lideram, tem alguma coisa que está errada. Né? Você está numa zona de conforto que a tendência é de você piorar a sua situação. Então isso me motivou a entrar na política. Eu olho para o lado e não vejo que as pessoas consigam fazer ou entregar os resultados que eu poderia fazer, que eu poderia entregar. Né? Isso não é uma questão de egocentrismo, mas é uma necessidade real de fazer a mudança que precisa ser feita. É bem cômodo hoje uma pessoa se questionar, dizer que eu sou de centro, para evitar a polarização. Mas eu vou te perguntar, né? Mesmo que seja de centro, centro-esquerda ou centro-direita, como é que você se posiciona nesse cenário? Olha, é impossível você olhar para mim e falar, olha, eu sou o extremo direito ou extremo esquerdo, não vai ter essa possibilidade, né, de olhar para mim e ter esse tipo de situação. O que eu gostaria de fazer na minha questão política? De trafegar. Não consigo, você não consegue. Eu moro no Vale do Jequitinhonha. Então eu preciso trafegar aqui nas questões de esquerda, porque eu tenho uma série de questões sociais que precisam ser revistas aqui, melhor aplicada. Eu preciso de trafegar no lado da direita, porque eu também sou empresário, eu preciso de aquecer a economia, eu preciso fazer que as coisas aconteçam. Então o meu objetivo é de trafegar entre direita e esquerda, mas com um posicionamento de caráter firme. Como que as pessoas vão olhar para Valdir e vão falar, olha, a pessoa que é de esquerda, eu consigo chegar até Valdir, ele vai entender o que eu estou falando. A pessoa de direita vai conseguir chegar até Valdir e Valdir vai entender aquilo que eu estou falando. Eu não quero ficar em cima do muro, que eu não ganhei minha vida assim. Né? Mas eu preciso ter a inteligência harmônica de conversar com os dois lados. Até porque nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas políticas, eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de estar em esquerda ou direita. Obrigatoriedade nenhuma. A minha obrigatoriedade é de servir aquelas pessoas que precisam ser servidas, que é o povo, que é o empresário, que é aquelas pessoas que de fato fazem as coisas andarem. Então, quando eu me posiciono direita ou esquerda, inclusive, na minha opinião, eu me posiciono como uma situação de covardia, porque eu consigo auxiliar mais. Então, se eu me posiciono, por exemplo, de forma esquerda, aí o pessoal da direita. Se eu me posiciono da direita, e o pessoal da esquerda. Se nós vivemos numa mesma sociedade, nós temos os mesmos anseios. Como é que eu vou conseguir atender de um lado ao outro e falar que eu sou justo? Né? Então eu quero ser visto como aquela pessoa que eu vou chegar, conversar com o Valdir e ele vai entender aquilo que eu estou falando. Isso é muito interessante, você falou aqui, eu lembrei de um autor chamado Friedrich Miller, né? E ele escreve Quem é o Povo, uma das obras dele. Isso chama muita atenção aos governantes, que quando ele ganha, por exemplo, vamos citar aqui, já que a gente está falando de direita e esquerda, se a direita ganhou, ele tem que entender que ele governa a esquerda também. Se a esquerda ganhou, ele tem que entender que ele governa a direita também. Ele é o gestor daquele que venceu e daquele que perdeu. É fato, né? E eu já faço isso enquanto empresário, por exemplo. Né? Eu tenho da minha equipe pessoas que vieram da zona rural, né? Pessoas que iniciaram na limpeza e são diretor da escola. Pessoas que não tinham experiência profissional nenhuma e hoje ocupam um cargo de liderança. Então são várias tribos que eu lido dentro da minha empresa. Então isso já é fácil, eu consigo lidar com isso com certa facilidade, né? E oferecer resultados. Você falou assim, bom, eu sou do Vale do Jequitinhonha, então vamos aproveitar esse gancho, porque a gente sabe da nossa riqueza cultural, mas a gente tem desafios históricos. Como é que você tem acompanhado, né? Qual a análise que você está vendo e quais soluções você acreditam que a gente pode ter para esses desafios históricos do Vale do Jequitinhonha? Olha, não só histórico, mas eu coloco ele também social e, acima de tudo, econômico. Né? O desenvolvimento econômico do Vale. O Vale ele precisa ser visto como um vale forte, não como vale eternamente o Vale da Miséria. Ele precisa ser forte. Então, esses desafios, eu acredito que o maior desafio cultural hoje do Vale do Jequitinhonha é as pessoas entenderem que eles não mais fazem parte de um Vale da Miséria, mas de um Vale da Prosperidade. De um Vale que encontrou o lítio, do Vale que as pessoas que vendiam picolé na rua hoje empreendem, têm sucesso. Né? De um Vale que hoje temos uma escola técnica que ofertam cursos que são extremamente necessários para o mercado de trabalho. De um Vale de competitividade. Então, acredito que o que a gente precisa de quebrar no Vale é a crença que as pessoas têm que determinadas coisas ainda não são para elas. E a gente consegue fazer isso. E eu acredito que eu sou um vetor importante para isso. Porque quando você olhar para mim, as pessoas olharem para mim, que eu acredito que eu represento a maioria do Vale, quando você olhar para mim, você vai ver que existe possibilidade. Pô, peraí, se ele conseguiu chegar lá, eu também consigo.
né? Se deu certo para ele, também vai dar certo para mim. Então, eu acredito que o ponto principal do Vale é quebrar essa barreira de que determinadas coisas não são para a gente, ou que determinadas pessoas um dia vão olhar para a gente com um olhar de caridade, de solidariedade e vão nos ajudar. O Vale não é mais assim. É um vale próspero, é um vale que tem muito a ofertar, o lítio está aí, as empresas estão crescendo, as coisas estão acontecendo, e o agro está aí, e tudo no Vale de Jequitinhonha. E a gente já entendeu que aquilo que é de bom também é para a gente. Diamantinas, em um determinado momento histórico, né, sofreu com o próprio Vale do Jequitinhonha, porque a cultura de mineração do Vale de Diamantina destoava, às vezes, do baixo, né, das outras regiões do Vale do Jequitinhonha. Hoje você tem o lítio, na região de Araçuaí, você tem quartzo, você tem granito, você tem muito. A mineração é uma fonte de economia muito forte no Vale de Jequitinhonha. Como é que fica essa questão com relação ao ambientalismo exacerbado que a gente está vivendo? Como é que você vai se posicionar com relação a isso? Porque é uma bandeira que a gente precisa defender, ou não? Sim, sim, com certeza. Eu gostaria, eu tenho um filho de 2 anos, né, e eu gostaria muito que ele veja a beleza que eu vejo. Isso é fato. Né? Mas eu também gostaria que ele projetasse a vida dele em cima de uma região que é próspera. E a indústria consegue trazer prosperidade para uma região. Então eu acredito que nós temos uma das legislações mais duras do mundo, que é uma das legislações ambientais. Nossa. Por quê? Até porque a gente tem, né, as coisas mais importantes a serem protegidas. Né? E não é diferente aqui no Vale de Jequitinhonha. Né? A mineração ela tem um papel essencial e importante no estado de Minas Gerais. Essencial e extremamente importante. Mas os órgãos públicos, como o Ministério Público, como os CODEMAS de cada município, né, eles precisam de fato, né, mostrar para o que veio. Né? A legislação, a empresa, Marconi, ela não se coloca em uma dificuldade de cumprir a legislação. Ela muitas das vezes, eu não estou querendo falar de X ou Y, mas uma empresa ela deixa de cumprir algo se ela deixa de ser fiscalizada. Se ela deixa para lá, se as pessoas deixam a empresa para lá, se ela deixa as coisas para lá, realmente as coisas vão ficar difíceis. Mas a mineração ela é necessária, ela precisa existir. As questões ambientais, a preservação de água, de rios, de leitos, de fauna, de flora, elas precisam acontecer e a legislação está aí para isso. Né? E óbvio, quando eu tive o prazer de estudar Direito 2 anos, você é formada na área, né? E tinha um professor que ele falava que o direito, além de um código que você tem que seguir, e vou colocá-lo debaixo do braço, o bom senso também determina as regras. E o bom senso ele não é que vai favorecer só X, só A ou B. Né? O bom senso ele precisa ser ouvido por quem vive o problema. E é de bom senso ouvir o povo. O povo quer que essa mineração venha, nos moldes que ela pretende vir. É benéfico para ela? Vai trazer benefício para o povo? Porque o discurso é muito lindo de preservar, de manter maravilhoso e tal, e precisa de ser preservado mesmo, mas eu também quero comer, eu também quero beber, como dizia a moça, eu também quero comida, bebida, diversão e arte. Né? O povo também quer isso. Né? E como que eu consigo fazer isso? Através do trabalho. E o trabalho alguém precisa me ofertar. Né? Então a mineração ela é de bom grado, ela precisa de vir, mas obviamente nós temos órgãos para isso. Por isso que tem que ter pessoas sérias dentro dos órgãos de fiscalização e de conversa com essa mineração e, acima de tudo, escuta o povo. Ele é que vive. Valdir, eu quero falar um pouco sobre as estratégias da sua pré-candidatura, mas eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.